Opa, boa noite pessoal, meu nome é Fernanda. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso podcast que a gente fez da professora Joyce, que é do itinerário da Realidade de Produção de Escrita. Antes de começar, eu vou apresentar os nossos participantes do podcast, que foi eu, o Kainan, o João, Manuel, Marcos e o Samuel. Tendo também 2 entrevistados, que foi o professor Almir, e um dos nossos participantes, que foi o Marcos. Por fim, o nosso assunto que será sobre os jogos. Bom, meu nome é Samuel, né? Tô aqui com o convidado Almir, né? Professor de História. E diz aí, Almir, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre o que você acha sobre jogos virtuais, no caso eletrônicos, né? Bom, gente, boa noite. Eu comentei anteriormente que eu não sou a pessoa ideal talvez para falar desse tema, mas foi um tema assim que eu sempre, desde criança, adolescente, eu não me atrai muito, né? Talvez até por essa questão de, na minha época, se falava em viciar em jogos, né? Principalmente de computador. Então eu joguei muito pouco e eu penso isso, né? Eu acho que o jogo ele tem que trazer alguns benefícios para quem está praticando, como, né, a gente na escola a gente fala muito em usar jogos para que ajudam na aprendizagem, e aí eu acho que depende muito do jogo, né? Se o jogo não trazer algum benefício e trazer algum certo vício, né? Você deixar de realizar outras coisas para se dedicar a algum jogo, acho que aí acaba não funcionando. Beleza. A próxima pergunta é sobre quais jogos que você conhece, que tem ciência. Gente, jogos que eu conheço, assim, que eu joguei, Pac-Man na adolescência, né, bastante, que era muito na moda, e que eu conheço de nome, mas não sem jogar, né, Mario, Sonic, não tenho conhecimento de muitos outros. Beleza, a próxima pergunta é o que você acha do porquê as pessoas jogam tanto, né, os jogos virtuais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, vamos lá, chega do trabalho ou da escola e ela pega, abre lá o celular, tanto faz. Esse celular geralmente é usado para passar tempo, assim, talvez em ônibus, viagem, mas realmente os videogames estão em casa. Quando eles chegam na casa dela e elas abrem esses jogos e jogam para ter talvez um descanso, sei lá, uma válvula de escape talvez do mundo e tal, para realmente descansar, talvez ter uma diversão. Um jogo muito que ficou conhecido até uns anos atrás, que foi Fall Guys. Fall Guys, tipo, um jogo tipo vários jogadores de vários lugares e você tem que passar de fase e tudo mais. E talvez também Among Us também, que é um jogo investigativo, né? Você tem que descobrir qual que é o assassino e tudo mais. E são jogos usados como um meio de comunicação entre amigos que talvez moram longe, não podem ir na casa do outro para jogar, né? Mas o que você acha, né, do porquê as pessoas jogam tanto, né, esses jogos? Você já deu várias respostas, né? Eu acho que tem vários fatores aí, motivos, e talvez até meio complexo analisar isso hoje, né? Porque o jogo talvez não seja um simples jogo, como você disse, tem jogo que funciona como uma rede social, de você jogar em rede com outras pessoas, então eu acho que é isso, né? Talvez por já vi falar nem sei se é jogo, né? Mas alguma plataforma que você entra que foge desse mundo real e vai para outro mundo, né? Então, dependendo de como está a vida, né, de cada um ali, de repente a vida, o que está sendo mostrado no jogo, o que ele está vivenciando no jogo, seja mais importante do que o mundo real dele. Então isso contribui. E por lazer também, talvez por simplesmente não pensar, né? Você chegar e... Eu acho que tem os dois, né? De repente tem a pessoa que, mesmo que trabalhe e use o jogo para descanso, lazer e não pensar em nada mesmo, e tem aquele que joga direto, né?
adolescentes varam madrugadas aí jogando, e aí não é essa questão do descanso, né? Porque tem gente que nem trabalha e acaba jogando mais do que aquele que usa como lazer. Então, não sei, acho que tem várias respostas, e esse debate é interessante, né? A gente fazer hoje, principalmente com os adolescentes, e o que esse jogo influencia, né? Esse jogo está influenciando alguma coisa na vida dele, o modo dele pensar, agir. Então jogar sozinho, sem acompanhamento dos pais, sem saber que jogo, o que está propondo ali esse jogo. Então, eu não sou fascinado nisso, mas eu acho que é um debate interessante esse, né, essa pergunta, por que se joga tanto, né? Até porque geralmente tem jogos que são até programados para você passar tempo, igual o filme lá do Dilema das Redes, que eles programadores, né, eles pegam e fazem, né, eu não sei o nome, porque eu não entendo de programação e tal, mas eles fazem a rede social como quando a pessoa entra, eles jogam informações que ela gosta, coisas que ela gosta, todo tipo de coisa que vai atrair a atenção dela. Então, aí, muitos jogos também fazem isso, de jogar essa atenção pra ela, para que ela fique mais. Então, sei lá, um jogo, Fortnite, vamos lá, que é um jogo de... Você cai numa ilha e você tem que matar os 100 pessoas que estão lá, e quem fica em primeiro ganha. É usado muito essa questão de roupa. Então, tipo assim, tem vários tipos de roupas, você pode usar skins, né, como chamam, né, vários tipos de roupa. E aí a pessoa fica tipo o dia inteiro assim, jogando pra conseguir tal tipo de roupa. Então, por ter esses desafios que ela talvez não tenha na vida real, adrenalina e tudo mais. E aí acaba gerando esse vício, né, esse passar do tempo. A próxima pergunta, quero saber sobre a sua opinião sobre os jogos violentos. Acho que a gente falou disso no finalzinho, né? E aí eu acho que duas coisas você falou no final. Há um interesse comercial no próprio jogo, né? De vender o jogo, e de estimular isso, né, em quem está jogando, né? De repente, como você disse, conseguir no jogo algo que ele não conseguiria na vida real, tá? E jogo violento, totalmente contra, né, qualquer tipo de violência, porque assim, a gente vive num mundo muito diverso, que você vai ter adolescentes que vão jogar e vão usar disso, e numa boa vai saber separar, né, e talvez outros não. Então, eu acho que qualquer jogo que estimule a violência de alguma forma, acho que não é bacana, porque assim, quantos jovens estão por trás daquilo, que a gente não sabe qual a reação de cada um, né? A quantidade que ele consome isso. Então, e qual o objetivo? Né? É só entretenimento, é só prazer de estar ali jogando. Então, eu acho perigoso nesse tipo. Tem um jogo que eu queria dar de exemplo, que chama The Last of Us. Não sei se eu ouvi falar, mas o que acontece? Tem muita violência nesse jogo, mas por trás da violência tem uma mensagem. Então, dependendo de qual pessoa estiver jogando, por exemplo, uma faixa etária de idade. Então, a faixa etária de idade desse jogo é 18 anos, porque tem arma e tal, e tipo, fica muito explícito, né, quando você mata alguém. Então, ela esboça a expressão de dor, de sofrimento, até membro voando e tudo mais. Mas se às vezes a mãe não tem essa monitoria do filho de restringir essa idade, por exemplo, uma criança de, sei lá, de 12 anos, não sei, às vezes ela viu e fala, aquele jogo, a mãe compra e tal, ele joga. Mas pode sim influenciar por causa que ele não tem uma compreensão certa de ver aquilo por trás do jogo. Então, o jogo, ele basicamente fala sobre vingança. E... Não, o que acontece no jogo? A Ellie, que é a principal do jogo, ela tinha meio que um pai adotivo. E eles... um outro grupo, uma outra facção, mata, né, o pai adotivo dela e tal.
E aí ela vai atrás desse grupo e ela jurou que ia matar todos eles. Mas, por outro lado, ele também fez muita coisa ruins. Então, meio que justifica a morte dele. E aí, dando meio que um spoiler, no final do jogo ela acaba que não mata, né, a pessoa que matou ele. Porque ela viu que tanto os dois lados tem uma... Como é que posso dizer? Um lado até meio que certo da história. Então, todo o sofrimento, toda a dor que passa pelo jogo, então você sente, você vê que tipo, aquilo é, nossa, caramba, ela tá expressando isso, ela tá passando isso. E tem essa por trás da mensagem do jogo. Então, se uma criança pega e joga esse jogo, ela vai ver só violência, ela não vai entender o que tem por trás do jogo. Beleza, vou passar para a próxima pergunta. Estou aqui com o Marcos e agora ele irá responder as perguntas. Marcos, o que você sabe sobre jogos? Bom, eu sei que é um meio de entretenimento que eu possuo muito, certo? Que é algo que impactou na minha vida desde criança. E é isso. Eu sei que, tipo, muitas pessoas são viciadas, né, em jogos, essas coisas, o que é péssimo. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu acho. Mas é isso. Há certa pessoa chamada Ria, viciada em Fórmula 1. Certo. Pergunta número 2. Marcos, você acha que jogar muito pode fazer mal para as pessoas? Depende do quão muito, porque existem pessoas que trabalham com isso, né? Streamers, youtubers, e eles precisam jogar muito, né? Eles não têm muita escolha, porque senão, né, não tem como eles trabalhar. Só que jogar muito sem sentido, assim, de tipo, ficar sem comer, sem ir no banheiro, isso é uma doença, cara. É um vício. Um vício que é muito difícil de ser curado, né? Tem que ter tratamento e tudo, é complicado. Certo. Você pensa que alguns jogos podem ser violentos ou deixar as pessoas violentas? Eu acredito que não. Porque os jogos são puramente ficção, né? Não pode impactar muito a vida das pessoas, a menos que, tipo, se a personalidade da pessoa já é desse jeito meio agressiva e essas coisas, aí talvez o videogame pode influenciar um pouco no sentido de gatilho. Só que vai muito do caráter, da personalidade da pessoa pra fazer isso, entendeu? Tipo, não tem muito incentivo direto do jogo, é a pessoa que já é errada desde que nasceu. Certo. Você se lembra de algum jogo que estava na moda que causou muitas polêmicas? Polêmicas de que sentido? Pokémon Go, por exemplo? Esse jogo, as pessoas invadindo as casas pra pegar Pokémon, eu lembro dessa época. Eu não jogava porque meu celular não pegava esse jogo. Bom, a polêmica do Pokémon Go é uma polêmica muito certa. As pessoas foram muito malucas de fazer as coisas por causa de um jogo. Só que não tinha muito o que o jogo fazer sobre isso. Eles podiam, sei lá, mudar o bagulho, mudar os lugares de onde spawnar os Pokémon, essas coisas. Só que eles não fizeram. Eles não... Certo, então vamos para a próxima pergunta. Como os jogos te influenciam? Eles influenciaram um pouco na minha constituição de certo e errado, eu acho. Me ajudaram bastante, tipo,
porque como eu jogo desde criança, eu sempre tive mais ou menos a noção de certo e errado das coisas por causa dos jogos. Tipo, jogos de escolha, igual Detroit Become Human, que eu já zerei um monte de vezes. Esse jogo, ele ajudou a influenciar bastante na minha constituição de certo ou errado. O que é importante e o que não é, sabe? De um ser humano, assim, sabe? É um jogo muito bom pra ensinar e essas coisas. Certo. Por fim, uma última pergunta. Você pensa que existe um melhor jogo? Pessoalmente, Pessoalmente, pode ser. pessoalmente, um melhor jogo que eu já joguei, assim... Ah, não sei, eu já joguei muito, cara. Eu acho que pra mim, um jogo assim que me fez chorar foi The Last of Us. Esse jogo é muito bom. A história dele, perfeita. Mas, minha lista, The Last of Us, God of War são... Nossa, esses jogos são muito bons, né? Não tem jogos assim tão melhores quanto esses em questão de história do que esses. Não dá. E, pessoalmente, essa é a minha opinião. Esses são os jogos que mais me impactaram assim mesmo. Certo. Por isso é tudo, Marcos. Muito obrigado por fazer parte disso. Após as entrevistas, gostaria de agradecer aos entrevistados e todos que ajudaram participando, e a vocês que tiraram um tempo para nos ouvir. Muito obrigada!